Hello guys, I'm teacher Flávia Moura and I'm back. Olá pessoal, eu sou a professora Flávia Moura e estou aqui de volta com você, hein? Você, meu aluno do segundo ano, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as nossas question tags. As nossas question tags estão aqui, ó. Ela está aqui nas nossas aulas 19 e 20, tá? A gente vai conversar um pouquinho, já até falamos um pouquinho de question tag em sala. E a gente vai dar continuidade, a gente vai conhecer um pouquinho quando é que a gente usa, quando é que a gente não usa. Eu trouxe para vocês hoje aqui alguns casos especiais sobre as nossas question tags, tá? Vocês podem observar que hoje nós já conversamos também question tags ou tag questions. A tag questions ela é mais falada, mais conhecida no inglês britânico, tá? O americano a gente usa mais o question tag mesmo, ok? Eu trouxe aqui uma pequena definição para você estar sempre lembrando sobre essas question tags. São pequenas perguntas que vêm no final das frases com o intuito de questionar ou confirmar o que já foi dito antes. Ele é muito simples. Todas as vezes que eu falo de question tags, eu acho muito engraçado, porque a gente fala no português com tanta rapidez que a gente não percebe. Por exemplo, e a gente termina falando, digamos assim, errado. Quando eu chego para vocês e pergunto assim, vocês foram ao shopping ontem, né? Ou vocês estavam no shopping ontem, né? A gente termina falando assim, a gente não fala, vocês estavam no shopping ontem, não estavam. Então a gente termina falando, a gente usa muito né, não é, tá, não tá. Não é assim que a gente faz? Então esse finalzinho dessa minha pergunta é um questionamento, afirmando ou negando, afirmando ou negando, que a gente chama de question tag, tá bom? Agora, o que a gente precisa entender é quando a gente vai usar isso, tá? Vamos lá então. Primeiro, a gente precisa saber que as nossas question tags, elas devem vir sempre seguidas após vírgulas. A gente vai olhar logo em seguida. Para defini-las, é necessário, antes de tudo, perceber em que tempo a minha frase está, nós vamos ver daqui a pouco, se encontra a oração principal, para assim saber qual auxiliar deverá ser usado na question tag, tá bom? Mas é sempre lembrando, se a minha frase estiver afirmando, a minha question tag, ela sempre vai ficar negando. Se a minha frase estiver negando, a minha question tag vai sempre ficar afirmando. Vai ser sempre o contrário. Se eu te pergunto, você foi pro treino ontem, não foi? Você não foi pro treino ontem, né? A gente não usa assim? Você foi pro treino ontem, não foi? Você não foi pro treino ontem, foi? Tá bom? Então observe que você não foi, foi? Então, negativo, pequenininho, afirmou. Você foi pro treino ontem, afirmou. Não foi, negou no final. Então, a gente vai sempre estar trocando. Eu não posso afirmar aqui e confirmar afirmando também. Vai ser sempre ao contrário. Vamos dar uma olhadinha aqui nas nossas frases. Nós temos as nossas frases com verbos auxiliares e sem verbos auxiliares. As sentenças formadas com verbo auxiliar, esses verbos auxiliares podem ser o verbo to be, que pode ser o is, are, was, will, would, o could, tá? Tem vários, tá bom? Então a question tag é feita com os próprios auxiliares, são com eles mesmos. Mas se por um acaso não tiver, a gente vai ver isso depois. Examples: Jennifer is very happy. Isn't she? Olha só, quando eu digo com verbo auxiliar, eu tenho quem é o que? Is. Is é um verbo auxiliar, tá? O verbo principal e verbo auxiliar. Aqui ele está afirmando. Vai ter que ser sempre o contrário. Eu vou pegar o negativo do is, que é isn't. Então eu pego o negativo, que é isn't, e o sujeito, que é she. Pode ser Jennifer. Eu posso colocar o nome Jennifer aqui? Posso, não tem problema. Mas se eu quiser colocar o pronome, eu também posso colocar o pronome. Então, Jennifer está feliz. Não está? Então, a tradução é mais ou menos assim, tá? Eu vou evitar. Jennifer está feliz. Não está? Tá bom? Então, eu vou falar só esse finalzinho. Carlos wasn't at home.
Aqui eu tenho o verbo auxiliar, que é o wasn't. Observa que o wasn't está na negativa. Eu vou pegar a afirmativa de wasn't, que é o was, sempre ao contrário. Quem é Carlos? He. Posso colocar Carlos? Posso, não tem problema. Carlos não estava em casa. Estava? Ou então, ele estava? Só que a gente não fala assim, ele estava. Carlos não estava em casa. Tava? Não é assim que a gente fala? Tá bom? Então, a gente diminui bastante na hora da tradução. Isso não tem problema, tá? Another examples. Olha só. We want travel next month. Want é o meu negativo, né, de cara. Quem é o afirmativo de want? Will. Pessoal, eu não preciso nem me preocupar com o restante da frase. Eu vou direto no meu auxiliar, afirmativo ou negativo. Auxiliar negativo, eu passo afirmativo. É só colocar ele invertido. E depois eu uso quem? O meu sujeito. Nós não vamos viajar no próximo mês. Vamos? They are brothers and sisters, aren't they? Eles são irmãos e irmãs, não são? Tá? Então, are é o meu auxiliar, vai ficar aren't e eu pego o meu sujeito que é they. O weren't, aqui eu tenho negativo. Então, negativo de weren't, eu passo aqui afirmando. Qual é afirmativo? O were, o meu sujeito you. Aqui tudo tranquilo, né? My mother will, aqui o will é afirmativo, negativo, want. She, porque eu tô falando dela, da minha mãe, tá? Então, olha só, o meu verbo sem auxiliar diz assim: em sentenças sem o verbo auxiliar, a question tag será iniciada pelos verbos auxiliares. Como assim? Do, does, did, don't, doesn't, didn't. Isso vai depender do tempo verbal da frase, tá bom? Dependendo do tempo verbal da declaração feita, que é o que eu acabei de falar, tá? Vamos ver isso aqui então, olha só. Eu vou observar o meu tempo da frase, tá? Se for negativo, se a minha frase principal ela já estiver na negativa, fica fácil, porque o meu auxiliar vai ter que aparecer. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, que tá afirmando, afirmando, afirmando. Mas nessa daqui já tá negando, porque eu tenho don't. Se for negativo, de cara já fica fácil, porque quem é o afirmativo de don't? O meu do. Então, negativo, o afirmativo de don't, do, sujeito e you. Pronto, fica fácil. Essa daqui, doesn't, negativo. Afirmativo de doesn't, does. Does quem? Mike. Pode ser he? Pode, não tem problema. Eu tenho aqui, ó, didn't, negativo. Quem é o afirmativo de didn't? Did, sujeito, they. My friends são eles, they. Não tem problema. Ok. Agora, se aparecer uma frase sem os meus auxiliares negativos, aí eu preciso ter atenção para saber em que tempo está a frase, se é presente ou passado, para eu usar os auxiliares corretos. They work. Eles trabalham. Simple present. Então, eu uso don't. Por que eu usei o don't aqui? Primeiro, aqui está afirmando. Então, eu tenho que pegar um auxiliar negativo. Usei o don't. E por que eu não usei o doesn't? Porque eu tenho o they. E o doesn't eu uso para quem? He, she, it. Então, don't, they. She works here. Simple present. Aqui, ó, doesn't, porque eu tenho o meu sujeito que é she. Ok? Worked, ó. Paul and I worked. Nesse caso, a minha question tag é didn't. Não é mais don't e nem doesn't. Por que que não é? Porque o meu verbo principal está no passado. E quem é meu auxiliar do passado? Didn't. Negando, né? Então, didn't, Bob and I, eu uso o we, porque somos nós. Então, o que vai dificultar não, que vocês vão ter que entender mais um pouquinho, prestar um pouquinho mais de atenção, é quando não aparecer nenhum auxiliar. Aí você vai ter que prestar atenção se ele é presente ou passado, ok? Se aparecer negativo, fica fácil, aí você só coloca o afirmativo dele, tá? Eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês, que a gente não viu ainda, alguns special cases, presta atenção. No imperativo temos duas possibilidades, como nós já vimos imperativo form, vai ficar bem easy para vocês, bem fácil. Lembra do let's que nós vimos lá no imperativo form, tá?
Só que aqui nós temos let's go the move, let's go the move, shall we. Então, todas as vezes que aparecer o let's, quando eu estiver falando de question tags, eu não vou usar aquele not. Lembra que a gente usa not lá no imperative form? Eu não uso not. Eu vou usar quem? Eu vou usar shall we, ok? Eu tenho aqui também stop talking, que é imperative form, tá? Então, pare de falar. Eu vou usar quem? Will e you, tá? Sempre eu vou usar shall we quando eu estiver usando let's, e na outra forma eu uso will e you, don't forget. Outro exemplo aqui que eu trouxe para vocês, nosso caso especial, foi com o uso do I am. O I am a gente já viu, tá bom? Em sala. Eu tenho, quando uma frase tiver I am, olha só, I am very happy, for example, eu não vou usar o not. Normalmente a gente usa o not, a gente quer colocar logo o not, já que não tem nada de negativo. Mas eu tô falando de I am, primeira pessoa, com o meu verbo to be. Então, quando isso acontecer, eu vou usar aren't I. Isso aqui, em uma frase normal, está erradíssimo, tá? Não esqueçam disso. Mas eu não estou fazendo uma frase normal, eu estou fazendo question tag. Não esqueça que no início nós comentamos que a gente fala assim, né? Não é? Tá bom? Então, não esqueça. Então, no inglês também acontece isso. I am not happy. Aqui não, aqui tá normal. Se eu usei o not aqui, então eu vou usar o normal aqui. Pego am e depois o meu sujeito. Eu tenho um outro special case aqui com o uso do that e do this. Olha só. This is e that isn't. Ou that is e this isn't. Aqui eu vou usar o is. Tenho o is normal, negativo do is, isn't. Aqui eu tenho o isn't, afirmativo do isn't, is, normal. O detalhe aqui dessas duas frases é o finalzinho. Quando eu tiver o this e o that, eu não uso eles dois aqui no final. No lugar deles dois, eu uso it. Olha só, tá? Por que eu fiz questão de trazer isso aqui também? Porque na hora, quando eu for fazer isso aqui, de cara, eu iria colocar o quê? Isn't this? Errado. Errado. Wrong. Aqui, se eu fosse usar o that, colocaria that aqui. Errado também, tá bom? Então, quando eu for usar o that e o this, no final eu não uso eles. No lugar deles eu uso it. Don't forget. Aqui, ó, onde eu vou usar o afirmativo ou negativo, é só você olhar aqui. E é só inverter. Se estiver afirmando, negando. E se estiver negando, afirmando. Sempre ao contrário, ok? Outro special case que nós temos são essas palavrinhas. Elas tornam a sentença negativa. Consequentemente, a question tag ficará afirmativa, tá? Então, olha só. They will never pass. Eles nunca passarão. Esse nunca aqui, ele já torna essa minha frase aqui negativa. Então, eu não preciso colocar o won't aqui. Vai ficar they won't never. Não, tá errado. They will never. Por isso, gente, aqui fica o will mesmo normal, porque aqui eu já tenho uma frase negativa, apesar de não aparecer o won't aqui, ok? Então, aqui fica o will. It has hardly rained this winter. Então, tá chovendo muito, né? Pesado, muito forte. Nesse caso, fica has aqui, porque aqui já dá um sentido de negação nessa frase. Então, quando aparecer essas frases que dão sentido negativo, o verbo auxiliar fica do jeito que está na frase, aí você só pega o sujeito. Agora, o que você tem que fazer é prestar atenção nesses pequenos detalhes, porque até então a gente só tinha visto as regrinhas gerais. Hoje que a gente está vendo esses casos especiais. Então, quando vocês forem fazer as atividades, né, praticar, fazer as avaliações, muito cuidado com esses detalhes, tá? Now, it's your turn. Olha só. They are dancing, I am very organized, she wouldn't arrive late, we're worried with you. Então, olha só, nós temos aqui 4 frases. Aqui de cara, very easy, eu tenho are, que é o meu verbo, né, auxiliar. Aqui vai ficar o contrário dele, aren't they. I am, aqui é um caso especial que a gente já conhecia. I am, primeira pessoa, aren't I. She wouldn't. Aqui eu tenho a negativo, então eu vou trazer ele afirmando. Qual é o afirmativo? Would she. Sempre ao contrário, tá, turma?
We worried, olha só, eu tenho um verbo no passado. Qual é o meu auxiliar no passado? Did e didn't. Então, se aqui está afirmando, eu preciso usar meu auxiliar aqui negando, que é didn't, e o meu sujeito, we, ok? Espero que vocês tenham conseguido entender esses casos especiais. Espero que vocês tenham conseguido lembrar direitinho as outras regras. Pratiquem, façam mesmo os exercícios, acompanhem a Agenda Edu. Pessoal, um detalhe, não deixem de enviar as atividades para o meu e-mail, tá bom? Eu estou dando baixa em todas as atividades. Não esqueçam, aula dada, aula estudada e agora aula enviada. Tá? Vocês precisam enviar as atividades para que a gente possa estar sempre aqui tendo, né, esse feedback de vocês, que é muito importante, ok? Kisses and see you next class. Bye!